Sua criança caiu, bateu a cabeça, o que você tem que fazer? Bom, vai depender muito de alguns fatores. Então, o primeiro delas é da idade da sua criança. Se você tem um bebê em casa e a queda foi importante, o que quer dizer importante? Então, uma queda de cama, uma queda de trocador, uma queda de cadeirinha, uma queda de bebê conforto quando tá mais alto, né, elevada, a altura de um adulto alto, que não seja assim uma coisinha pequena, uma criança que está engatinhando, que caiu, bateu a cabeça no chão ali da própria altura, eu recomendo sempre a levar a um pronto-socorro, sim. Outra coisa que você tem que avaliar, na hora que a criança caiu, o que aconteceu depois? Ela desmaiou? Ela vomitou? Ela chorou muito? Ela perdeu a consciência e não está acordando? Apareceu algum galo importante? Teve algum corte na região da cabeça? Ou a gente sabe que mãe conhece o filho, então se você está avaliando sua criança, você acha que ela não está normal, tem alguma coisa alterada, mesmo que seja algo que outras pessoas estão te falando que é algo bobo, leve sim num hospital. Por quê? A criança de 0 a 2 anos, ela não consegue ainda se comunicar de forma efetiva. Então precisa sim ser feito um exame. Nesse exame neurológico que a gente faz no pronto-socorro, existe uma escala que orienta a gente, né, nós médicos, se a gente vai ou não precisar de algum exame adicional, como uma tomografia ou uma avaliação do neuro. Então, a criança, ela precisa estar na escala máxima, precisa pontuar no máximo dessa escala, né, que seria o Glasgow de 15, para que ela não precise fazer exame de imagem. Mesmo em alguns casos em que o trauma foi muito importante, por exemplo, um acidente de carro, mesmo às vezes pontuando nesse Glasgow de 15, em alguns casos é necessário fazer sim exames complementares, porque na hora de palpar a coluna da criança, por exemplo, ela não vai conseguir falar para a gente se ela está sentindo dor ou não. Então isso é um sinal importante no adulto. Mas na criança a gente fica muito limitado em algumas avaliações. Então pode acontecer de, no momento, né, da avaliação, se o médico identificar alguma alteração, ele deixar essa criança em observação. Isso também é uma conduta aceitável, fica em observação dentro do hospital. Se caso acontecer alguma alteração, vômito que não cessa com medicação, criança muito irritada, vai fazer a tomografia e daí o neuro é chamado. Agora no caso de uma criança maiorzinha, a gente tem claramente os sinais de alarme. Então, quais são os sinais de alarme que a gente tem? Desmaio, crise convulsiva, perda de força em algum dos membros, alteração sensitiva, uma criança que fica muito irritada, que está referindo muita dor de cabeça, que teve cortes, né, no crânio ou na face, que está com sangramento, saída de líquido. Pode ser um líquido claro pelo nariz ou pelas orelhas, tá? Ou líquido ou sangue também é um sinal de alarme. Então, tudo isso a gente leva em consideração para a gente fazer a investigação adicional. Então, na presença desses sinais de alarme, a gente está indicado da gente fazer uma tomografia de crânio e pesquisar se houve alguma lesão. Por quê? Existem algumas lesões traumáticas, fraturas, hematomas, em que a gente vai ter que tomar alguma conduta. Então, por exemplo, uma fratura que está embaixo de um corte, é uma fratura que a gente chama de fratura contaminada, né? Potencialmente contaminada. Situações em que a gente tem fístula licórica pelo nariz, pela orelha, tá? Então, no caso da gente ter fratura de crânio, o líquido da cabeça se extravasa por esses orifícios e acaba vindo para o meio externo. Então, isso traz um risco muito elevado de meningite para essas crianças. Ou no caso de alguns hematomas, em que o volume, né, vai se expandindo, principalmente hematomas arteriais, o volume vai se expandindo e a criança então pode entrar em coma. Então, em muitos casos é necessário a gente fazer uma cirurgia de evacuação, de retirada desse hematoma. Então, assim, o que eu indico, né? A gente recebe muitas mensagens de mães: "Ai, meu filho caiu do sofá, bateu a cabeça". Você tem que saber como que ele tá depois, se ele teve alguns desses sinais de alarme e de mais ou menos quanto foi a altura da queda. A gente considera 1,5 metro uma altura considerável. Até existem alguns protocolos que orientam fazer ou não a tomografia que são um pouco mais conservadores. Eu particularmente não sou muito conservadora. Eu acho que em alguns casos se a mãe está desconfiando ou se a mãe deseja fazer uma tomografia, eu acho sempre melhor a gente fazer, porque na prática a gente vê que em alguns casos a mãe tem mais razão
do que os protocolos. Então, fica muito aí, né, do critério da pessoa que está atendendo, da conversa dos pais com o médico, mas enfim, se a queda foi importante e seu filho teve algum desses sinais de alarme, tá indicado sim fazer o exame de controle. Se você tem uma criança que está sonolenta, que não está no normal dela, isso também é um sinal de alarme, tá? Então, também é indicado fazer a tomografia. Então, se você já passou por essa situação traumática de ver sua criança caindo, é melhor sim procurar um pronto-socorro e procurar ajuda. Lá vai ter um médico treinado que vai saber avaliar a sua criança e saber se ela tem critérios de gravidade ou não para fazer exame adicional e chamar o neurocirurgião. Então, se seu filho já caiu, comenta aqui como que foi o atendimento no hospital, que sinais de alarme que ele teve, se foi feita tomografia e como que foi o desfecho final para a gente saber se foi tudo certinho com ele.